Eu prescrevo atividades de força para os meus pacientes. Porque vários estudos comprovam, não sou eu que estou falando, não é a Flávia que está falando, não é você. A academia se torna um ambiente hostil, né? As mais velhas, elas têm horror à academia. Passou dos 40, 50, é só ladeira abaixo. Ela não vai conseguir ter rendimento, vai engordar mesmo. E na prática, isso não funciona muito bem assim. Essa transição hormonal, ela vai impactar na relação com o parceiro, na libido, na autoestima. Tô com todos esses sintomas aí, viu, doutor? Tô cansada. A gente consegue adaptar tanto na academia, tanto em casa. Com o próprio amaciante ali, peguei para deixar bem dinâmico mesmo. A gente sabe que a gente precisa fazer, mas sabe até como. Você conseguir dar esse primeiro passo é muito difícil. Hoje a gente tem hormônios mais seguros, tem um controle maior sobre quem pode e quem não pode. Aí você perguntou, e para aquela mulher que tem mais de 60 anos, né? É desconfortável. A gente precisa achar o conforto no desconforto. Saber que eu faço aquilo para mim. Só que o nosso cérebro tem uma pegadinha. Eu tenho conversado com muitas mulheres que já passaram dos 40 e começaram a sentir que o corpo não responde como antes. Um cansaço que não passa, dores musculares, articulares, noites mal dormidas, uma sensação de desânimo constante. Coisas simples do dia a dia ficam mais pesadas. E não é só o corpo, a mente também fica mais sobrecarregada. E a pergunta que sempre aparece é: o que está acontecendo comigo? E o melhor, né? Qual que é a solução para isso tudo? No De Bem Com Você de hoje, a gente vai falar sobre essas mudanças e mostrar de forma prática como fortalecer o corpo e a mente para viver essa fase com mais força, energia e autonomia. E eu vou te contar quem está com a gente aqui hoje. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho. Toda semana a gente traz conteúdos exclusivos sobre saúde da mulher. E deixa seu like, hein? Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo aqui é importante e a levar essa mensagem para mais mulheres. Ah, e comenta também, né? Conta pra gente o que você tá achando aqui do programa. Manda suas dúvidas, vai ser um prazer interagir com você. Agora sim, vamos às convidadas de hoje. Doutora Flávia Milhomem, médica endocrinologista, formada pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, com mais de 20 anos de experiência. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Está aqui também a Cíntia Hoffmann, psicóloga clínica e professora universitária. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada. E Laura Lima, personal trainer, trabalha com mulheres com foco em estética e saúde. Seja muito bem-vinda, Laura. Muito obrigada pelo convite. E claro, gente, Isabela Hoffmann, sempre presente. Sempre presente, gente. Eu já tô aqui, assim, querendo as dicas, tá, Nikele? Porque esse programa, eu tô com todos esses sintomas aí, viu, doutor? Tô cansada, tô achando que eu já tô, assim, naquela fase, sabe? Que eu tô precisando de um cuidado especial. E vamos contar que a Isa ainda não chegou nos 40, tá quase lá. Quase, ainda não cheguei nos 40, já não. Tá ainda apresentando. falta um pouquinho, mas já tô lá. E olha que interessante, né? A gente separou aqui um comentário que a gente recebeu lá no YouTube da Denise Vieira Gomes Ribeiro. Ela disse assim: a vida inteira fiz atividade física regular, 5 a 6 vezes por semana. Sempre tive uma massa magra legal, percentual de gordura baixo, mas foi só entrar na menopausa e tudo mudou. Meu corpo parece que nunca fez exercício. Tenho aparência flácida, inflamada com celulite e estou cheia de dores articulares. A partir dessa fala aqui da Denise, queria já trazer para vocês, né? O que muda depois dos 40, né? Ou quase chegando nos 40. O que acontece com o nosso corpo? Então, essa mudança, eu falo que nós, mulheres, somos mulheres de fases, né? Desde a puberdade, desde que a gente tem o início da produção hormonal de hormônios sexuais, que a gente passa por fases. E algumas mulheres têm já percebem essa mudança hormonal desde o menacme, né? Essa fase em que ela é reprodutiva, vamos dizer assim, e não vão perceber somente nesse período do climatério e pós-menopausa. Mas, de fato, o que acontece de forma mais marcante é a redução do nosso principal hormônio sexual, que é o estrógeno. Embora nesse início de climatério pré-menopausa, né, porque o climatério é esse período que antecede a menopausa, que é a última menstruação. Durante, né, esse período em que a mulher para de menstruar e após a menopausa. Então, o climatério é todo esse período da vida da mulher, que, embora não seja uma doença, é caracterizado por uma série de mudanças. A mulher, ela muda.
né? Então, isso é marcante nas consultas, essa percepção. E que bom que a mulher perceba essa mudança logo no início, porque ela vai conseguir intervir de uma forma mais, eu falo até precoce. Recentemente eu atendi uma paciente já com seus 60 anos e conversando com ela não teve oportunidade, enfim, de fazer tudo que a gente vai propor hoje de mudança, né, para ter um resultado diferente. E ela falou, mas por que vocês, médicos, não nos orientam antes da gente chegar aos 60 anos como eu cheguei? Falei, porque muitas vezes, aos 40 anos, você estava focada no seu trabalho, você estava focada na sua família, focada em outras coisas e não focada em você. Né? Você mesma não percebeu essa não procurou mudança. Ajuda, né? Exatamente. Então, eu acho que essa conversa ela é muito válida para que a gente desperte na mulher, né? Eu falo que o despertar ele é válido em qualquer fase da vida. Com certeza. Né? Mas se ela chegou aos 40 e agora ela está percebendo essas mudanças, ela está no melhor momento, porque é o momento da prevenção. É o momento em que há uma queda dos níveis de hormônio sexual feminino, que é o estrógeno, e a gente tem receptor para o estrógeno em, assim, praticamente todos os órgãos, né? Então, nos ossos, a privação do estrógeno vai promover uma rigidez articular maior, e essa rigidez pode levar a dores articulares. Então, perda de massa muscular acontece muito também. Perda de massa muscular, né? E aí, eu falo que os 40 anos, eles são a idade para prevenção. Porque, por exemplo, essa privação de estrógeno, ela vai levar, em até 10 anos, ao aumento de casos de doenças cardiovasculares. Né? Então, não é uma alteração que começa somente nos hormônios. O hormônio é como se fosse um gatilho para mudanças também cardiovasculares. Mas se ela intervém nesse momento, se ela ainda não, né, se ela não começou ainda a se cuidar de uma forma mais pontual, né, a ter esse olhar para ela, é o momento de ela olhar para que ela não tenha que tratar de problemas depois, né? E assim, né, eu fico pensando, porque são muitos sintomas físicos, eu acho que o que você trouxe é legal, porque muitas mulheres normalizam esses sintomas, né? Eu tô cansada, mas é normal da rotina, não tô dormindo bem, não. Tá normal. Nunca dormi também. bem, né? A pessoa fala assim, sempre eu foi sempre assim. fui cansada, também não durmo direito. Por isso que é importante, por isso que é importante a gente trazer esse assunto, né? Eu queria entender, Cíntia, de que forma que tudo isso ali que a doutora trouxe também afeta a saúde mental dessa mulher, né? O que você avalia hoje nessas pacientes aí com mais de 40 anos? A gente percebe uma transição, né? Como a doutora Flávia falou, da mulher de fases, aí chega às vezes nos 40 anos, os filhos adolescentes numa outra fase de vida, às vezes saindo de casa, é uma época de consolidação do trabalho, ou às vezes até de frustração, o que eu estou fazendo na minha vida, cuidando de pais idosos muitas vezes. Então a gente precisa entender a identidade dessa mulher, que ela vai ganhando novos significados. E chega nesse lugar de 40 mais e precisa ser olhado com carinho, com cuidado. Porque muitas vezes a mulher, até socialmente, ela é normal estar sobrecarregada. É normal cuidar de todo mundo. E então, dá conta de tudo. Dá conta entre muitas aspas, né? Dá conta sem dar conta, né, gente? Dá conta sem dar conta. E aí a gente precisa entender também o papel social que essa mulher tem e o do lugar que o autocuidado tem nessa vida. Porque como que eu estou cuidando de todo mundo e me negligenciando, me abandonando? E quando a gente está envolvido em muito estresse crônico, uma sobrecarga, a gente vai ali estimular uma recompensa imediata. Então eu vou para o açúcar, eu vou para a comida, eu vou para o sofá ao invés de fazer atividade física, porque eu quero um alívio imediato daquela sobrecarga. Exato, é um conforto imediato que eu quero. E isso vai na contramão do que é importante para a manutenção da nossa saúde, que vai muito além de aspectos estéticos. É a nossa autonomia, é a criação da prevenção de um monte de situações favoráveis para a nossa vida e para a nossa saúde. E quando você me deu porque todo mundo que vem me procurar, as meninas que vêm me procurar, elas questionam a mesma coisa. Elas se anulam durante anos e falam assim, nossa, agora eu estou com minha autoestima, eu quero mudar, quero fazer alguma coisa.
E aí, quando elas decidem... Aí tem o processo de avaliação física e tudo, e ela, nossa, eu não sabia que eu estava assim. Tão mal, né? Tão mal. Mas por quê? Porque passou a vida inteira preocupada com trabalho, com filho, com casa, principalmente nesse período mesmo, que é o período onde a carreira começa a alavancar, que a pessoa começa a olhar mais para esse lado profissional, de família, ela se esquece. Quando ela vai olhar, que ela às vezes passa por algum choque de realidade, tanto de saúde ou de estética mesmo, que é o caso do comentário aí, né, que ela disse que estava com celulite e tal, quando ela começa a olhar para ela, aí ela vê que ela começa a perceber, nossa, onde eu deixei chegar, né? E às vezes essa prevenção, começar e anteceder isso, é muito mais você consegue escalar melhor e ter uma longevidade muito mais saudável. E isso que você está falando é muito, assim, pertinente. Esse final de semana eu conversei com uma amiga e ela está com 43 anos. E ela falou comigo assim, amiga, eu acho que eu não sei como que eu parei aqui, sabe? Eu não consegui ver. Eu falei, mas e aí, como que você conseguiu se ver agora? Né? Ficou tantos anos focado em outras coisas, como que agora aí ela... agora eu tô ficando muito estressada, então eu tô buscando alguns momentos para cuidar de mim. Ó, pra você ver, ela esperou chegar num nível de estresse tão grande para poder falar assim, peraí, acho que eu vou fazer alguma coisa para mim. Aí eu falei com ela assim que hoje a sua maior prioridade tem que ser você. E aí, sabe o que eu penso? Você falou que ela tem 43? 43. Uma pergunta, Laura, porque a gente escuta muito que depois dos 40 é só ladeira abaixo, mas a gente já falou nesse programa aqui que isso aí é uma mentira que eles contam pra gente, um mito, viu? hein? Não acredita nisso, alguém te fala isso aí, não acredita nisso não. Mas pode ser um pouco mais difícil. É mais difícil para essa mulher, por exemplo, ganhar massa, se fortalecer, o resultado. Porque a Denise trouxe no comentário que ela fez isso a vida inteira. Mas aí agora parece que ela nunca fez nada, né? E que é muito mais difícil ela alcançar os resultados que ela tinha quando ela era mais jovem. Você vê isso na prática? O que acontece é que a pessoa tem que se colocar no lugar de que, a partir dos 40, tem esse processo da queda dos hormônios. Então, ela não pode se comparar com o rendimento que ela tinha quando ela tinha 20, 25. Que é o que as pessoas fazem. Nossa, quando eu tinha 20, quando eu tinha 30, meu rendimento era muito melhor, eu era mais produtiva, eu tinha muito mais facilidade para perder gordura, para ganhar massa muscular. E aí, com o passar do tempo, a partir dos 40 anos, quando começa, principalmente entrando no período de climatério, tem a queda dos hormônios, se a pessoa não faz um trabalho muito estratégico, porque aí o treino ele não passa a ser um treino qualquer, ele tem que ser um treino mais, principalmente, voltado para o ganho de força, ganho de massa muscular. Então, se ela passa um período já na juventude treinando, ela consegue sustentar isso melhor do que a mulher que vai começar agora com os 40. Então, é tentar identificar e não ficar se comparando porque o corpo com tem a uma juventude. memória, não tem? O meu personal uma vez falou, o corpo tem uma memória. O corpo tem a memória muscular. Né? Mas você vai continuar ganhando massa muscular, mas não numa facilidade tão grande que uma menina mais jovem conseguiria. Todo mundo fala também que o metabolismo desacelera aí nessa fase. Isso é verdade mesmo? Era uma coisa que eu acho que desacelera, gente. Eu acho. Eu queria saber assim, se isso é verdade sim, né? e o que isso significa também na prática. Em parte, isso é verdade. Né? A redução do estrógeno ela vai facilitar o catabolismo, a quebra de músculo. E o nosso metabolismo basal, que é aquele gasto energético que a gente tem no repouso, ele termina reduzindo. E também o gasto que eu tenho durante o exercício físico, ele reduz se eu tenho menos massa muscular. Então, já que eu tenho uma facilidade maior a perder músculo no climatério, se eu não traço estratégias adequadas para essa fase de vida, como uma ingestão adequada de proteína, o exercício físico de força, adequação do sono, porque é outra coisa que também tem relação com a alteração hormonal, né? A mulher, ela começa a ter fragmentação do sono, então ela acorda várias vezes à noite, tem o despertar da madrugada, né? Que é quando a gente tem um pico de hormônio do estresse por volta de 3 horas da manhã. Então, isso pode ser um sinal de alerta. 3 horas da manhã. Então, quase todo dia. É o sinal de alerta para essa... Meu Deus. Peraí. Não, isso não é um despertador. Gente, eu fico pensando, por que 3 horas? Aí eu olho meu celular, pico de produção de hormônio do estresse. Aí no outro dia eu olho 3h24, aí no outro dia eu olho 3h05. Eu falo, meu Deus, é porque eu tô muito estressada? Não.
É porque seus níveis hormonais estão começando a diminuir. Ai, meu Deus do céu, tô falando. É, Isabela. Só que nessa fase que você está, porque assim, durante toda a nossa fase em que a gente produz hormônio, né? A produção do estrógeno, ela é cíclica, então tem altos e baixos. Você que ainda não teve a menopausa, você está ciclando em níveis menores, né? Tem momentos de pico em que você está ótima, que você produz adequadamente. Mas tem momentos de vale em que você pode ter a manifestação desse despertar na madrugada. Por isso que, às vezes, a mulher começa a ter essa alteração, aí vai no médico, ele colhe o exame. Se ele basear o diagnóstico só no exame, ele pode virar para você e falar assim, você não tem nada. Porque seu estrógeno está normal. Entendi. E isso só significa que foi colhido num pico. E se tivesse colhido num vale? Talvez a gente já identificasse. Daí a importância da gente, profissional da saúde, da gente médico, validar a queixa, né? Escutar o paciente. E Porque... você vê, você está falando, eu tenho até consulta marcada agora, essa semana, com o meu ginecologista, e eu nem ia comentar isso com ele. Porque para mim já era meio que normal, Normal, eu já tô acostumada, né? sabe? Então é um ponto a observar. E eu acho legal quando você traz os sintomas, porque justamente para essa mulher que está assistindo a gente, conseguir identificar, né? Assim, e você trouxe, por exemplo, você trouxe essa questão da insônia, de acordar 3 horas da manhã, a Isa já se identificou, né? O que você destaca? Você começou a fazer ali uma listinha, né? Assim, quais são os principais sintomas que essas mulheres têm nessa fase da vida, que elas podem talvez ficar um pouco mais esperta, mais em alerta, caso elas percebam? Olha, é importante falar que nós somos únicas, né? Cada uma com a sua individualidade. Vai ter mulher que vai passar ilesa, que ela vai continuar tendo uma vida igual eu atendo algumas que falam, não senti nada, foi tranquilo, né? Não tive grandes mudanças. E vai ter aquela que vai ser muito sintomática. E ela pode, né, se ela estiver passando por isso nesse momento em que a gente tem falado muito sobre essas alterações, e eu falo que esses canais, né, a sua via de comunicação, ela é muito importante para essa conscientização, para que a mulher não normalize, né? Porque a gente tende a normalizar. Vamos dizer assim, as primeiras alterações, elas começam com alterações do sono. Então, a redução da progesterona, né, que é o primeiro hormônio que cai, antes até do estrógeno, ela começa a interferir na qualidade do sono. E algumas vezes a mulher vai ter irregularidade da menstruação. Ela pode sangrar mais vezes no mesmo mês, ela pode ter um fluxo menstrual maior, mas ela precisa de estar atenta a si, né? Porque às vezes a vida está tão louca. E mistura tudo, né? Porque aí você tem uma baixa qualidade de sono, aí você tem uma alteração no cortisol, aí você e aí vai virando uma... Aí você toma café para ter energia para você lidar com o seu dia, aí toma café o dia inteiro, chega à noite, você está com insônia, aí dificuldade para dormir, toma melatonina para adormecer. Você toma café para acordar, melatonina para dormir. Exato, e aí você tem uma alteração do ritmo circadiano, que independente de fazer isso ou não, a mulher já começa a ter. Então, a privação de sono, ela interfere também no nosso metabolismo, ela aumenta a nossa avidez por alimentos mais gostosos, mais palatáveis, né? Então, e também aumenta a nossa fome. Nosso corpo, ele confunde cansaço, falta de energia, com fome. Olha só. Então, isso é um fator que agrega, então, a mulher dos 40, ela vai ter um metabolismo potencialmente menor, não necessariamente, mas potencialmente menor. Se ela estiver dormindo mal, ela vai ter uma fome maior e uma vontade maior de comer coisas mais gostosas. Não, então aí que atrapalhou, porque ela vai engordar, vai comer coisa que não é saudável e não vai conseguir perder. E não vai ter disposição para treinar. E esse engordar também é diferente. Porque ela começa a depositar gordura mais central, que é uma gordura mais inflamada. Ela começa a ter resistência à ação da insulina. E é o que eu falei, é o período de prevenção. Porque é nesse momento que ela previne um diabetes, daí a 10 anos. Então, se ela se identifica, nossa, minha cintura tá aumentando, minha calça não tá fechando. Às vezes o peso não muda, mas a distribuição do peso muda. Então, é importante ficar atento ao cinto, aumentou o botão do cinto,
tô pesando o mesmo tanto, mas a roupa não tá vestindo tanto, você começou a ter alterações do climatério. Essa alteração de sono mesmo modifica toda a nossa vida, porque tem impactos muito significativos na nossa produtividade, no nosso mental. Então, a gente vê cada vez mais pessoas com diagnóstico de ansiedade ou se auto-intitulando mesmo, né, ansiosas, para diversos momentos da vida, quadros depressivos e várias outras questões também. Então, como que o sono é um regulador importante para a nossa vida? E muitas vezes ele é negligenciado. Negligenciado. É porque tá tudo certo, eu estou produzindo, então tá tudo bem eu dormir pouco. E tem algumas frases que falam assim, né? Enquanto os outros dormem, Trabalha enquanto eles dormem. A produtividade Trabalha enquanto eles tóxica, dormem. né? A gente Exato. vive nessa... Então a gente vai normalizando algumas coisas que não podem ser normalizadas. Não, que e são... além de normalizar, a gente ainda fica frustrado quando você tira um momento de descanso, você ainda Exato. fica com peso na consciência. Ai, meu Exato. Deus, eu tinha que estar trabalhando, eu Porque tinha que estar fulano tá produzindo. fazendo, fulano E tá estou aqui Sim. perdendo meu tempo dormindo. E E muitas isso pra vezes mulher- nessa fase a mulher vai precisar de dormir às vezes um pouco mais porque a qualidade do sono está menor. Eu vivencio isso, né? Eu tive um câncer de mama no final de 2023, então eu fiz quimioterapia, tive uma menopausa precoce em função da quimioterapia. E meu marido fala, mas não é possível, você está dorme dormindo, demais. você tá dormindo demais. Não é possível, você já dormiu 10 horas, ainda quer dormir mais. Eu falo, a qualidade do meu sono. Então, conversar com o parceiro sobre isso é muito importante. Então, levar o parceiro a se informar também sobre isso. Então, não é só a mulher ter essa informação, é ela dividir essa informação também com os parceiros. Teve a peça da Cláudia Raia sobre menopausa, e eu convidei meu marido, né, para assistir, até para validar Pra as ele minhas aprender, queixas, pra ele entender, né? né? Porque eu falo muito, exatamente, porque santo de casa não faz milagre, né? Então, aí ele, não, isso aí eu já sei, você fala comigo o tempo inteiro, leva a minha mãe que está passando por isso. Pois fui eu e a minha sogra, ele não foi. E não foi. Não foi. Mas é importante a gente conversar com os parceiros, porque essa transição hormonal, ela vai impactar na relação com o parceiro, em tudo, ela vai né? impactar na libido, ela vai na autoestima, e a autoestima está diretamente relacionada também com a questão da libido, né? Então, eu recebo, embora, né, eu recebo muitas mulheres se queixando de redução de libido e querendo algumas vezes repor até hormônio masculino em função até de desinformações, né? Mas em busca desse resgate dessa libido, e libido é energia, né? Libido não necessariamente está associada a sexo, né? A relação sexual. É energia vital. Então, se eu não durmo bem, se eu estou perdendo músculo, se eu, né, Cansada, muitas tô vezes não faço estressada. escolhas alimentares adequadas, eu vou ter energia para a relação sexual. Não vai. E muitas vezes Né, o então- hormônio não vai solucionar esse problema, né? Porque o problema ele tem que ser tratado lá embaixo. E aí, se o ela hábito, vai né? tentando tamponar, não faz uma prática... A própria musculação, o treinamento de força, ele vai fazer essa estimulação desses hormônios que vai trazer essa energia, saúde. Às vezes, não é nem alteração de hormônio. Às vezes, se ela tem uma autoestima melhor, ela já se sente confiante. Sim, Então, eu prescrevo atividades de força para os meus pacientes. Porque vários estudos comprovam, não sou eu que estou falando, não é a Flávia que está falando, não é você. É um campo científico diverso, de várias áreas, fazendo essa convergência de que treino de força hoje é remédio. Precisa. Né? E o Não é pessoal só pra não ficar gosta, né, musculado. Cintia? O pessoal reclama, não quer fazer. E não é a só gente sobre a entra- estética, né? Não, é sobre- a questão da autoestima. A autoestima ela é de dentro para fora. Então, a pessoa se sente muito mais confiante para fazer as coisas. A pessoa consegue executar uma tarefa bem feita. Ela ela acho que ela coloca de peito para o mundo mesmo. E aí, eu acho que isso tudo auxilia. Agora, você tocou num ponto interessante, do gostar, né? Eu detesto fazer musculação. Eu divido com as minhas, né, com as minhas pacientes e com quem me segue no Instagram que eu realmente não gosto, mas faço. Então, assim, meu personal é segunda e terça, porque mães chegam cansadas na segunda, né? E não na sexta-feira. Então, assim, o meu sextou é cheio de energia. O meu Segundou que é segunda... Então, o que eu fiz? Contratei um personal na segunda e na terça, que são os dias em que eu estou com menos energia.
E aí eu preciso de alguém para te dar um prestar impulso. contas, para me dar esse respaldo, né, essa orientação no dia que vai ser mais difícil para eu fazer. Aí sua estratégia. É o que eu E falo com as pessoas. Você tem que criar uma estratégia, gente. Que Porque funciona bom. pra você. Não é não, gente. Bom é ficar deitadinho na cama, mexendo no celular, assistindo filme. Isso que é bom. Qualquer coisa que exija esforço é desafiador. Te tira da sua te zona. tira da zona Teve de uma conforto. convidada aqui uma vez que ela falou assim, né? A gente estava falando justamente sobre isso e ela falou assim, não somos crianças mimadas, somos adultos funcionais, a gente tem obrigações. É uma questão, assim, é a sua saúde, sabe? Não é, ai, não vou fazer porque eu não... Não é, gente, a gente precisa fazer mesmo. Mas eu também entendo dois lados, assim. Eu entendo... Talvez uma pessoa que ela não tem condição de pagar um personal, porque assim, é o sonho, né? Assim, tem as pessoas que não têm esse acesso, às vezes não tem um acesso a nenhuma academia, às vezes, né? Tem que buscar outras alternativas. A gente já fez aqui esse programa sobre atividade física em casa, utilizando as praças do bairro também, né? Sempre buscando uma certa orientação, às vezes algum projeto social. Então, a gente sempre incentiva isso. Mas eu entendo também aquela pessoa que às vezes tem um desânimo que ele é inexplicável. consegue, né? E eu acho que tem muito a ver com esse ciclo, né? Essa energia, sabe? Assim, a gente fica na inércia, né? Eu imagino que você lide com isso, Cíntia, porque eu percebo muito isso na minha volta. A gente sabe que a gente precisa fazer. Sim. Todo mundo sabe. Mas E sabe até como fazer. Assim, você sair... Eu acho que, assim, você conseguir dar esse primeiro passo é muito difícil, né? E eu acho que seria legal a gente até trazer um pouquinho sobre isso nesse finalzinho. Claro que a gente vai trazer aqui para vocês as alternativas, né? O que a gente tem que fazer. Mas só para encerrar esse primeiro bloco, né? Assim, como que você avalia isso, essa desmotivação? Você falou justamente que a gente, às vezes, saber não é a mesma coisa que fazer. Existe um buraco, né? Um hiato aí que a gente realmente precisa transpor. Adulto funcional não faz só aquilo que quer. A gente paga a conta porque tem que pagar a conta, não é porque eu quero. Às vezes eu não como uma salada porque eu quero, mas eu sei porque, para me alimentar de forma adequada, né? Com todos os ingredientes, os nutrientes que eu preciso. A questão da motivação, a gente precisa entender que a gente não deve ou não quer estar motivado para fazer algo. Às vezes eu até posso falar assim, nossa, eu vou começar a academia hoje, uhul, bora lá. Essa motivação, ela dura um pouquinho. Vai durar só esse dia. Vai durar só esse dia. Porque depois vem uma dor, né? Quando a gente está começando, muda a ficha ali, né, do treino. Dói. É desconfortável. A gente precisa achar o conforto no desconforto. Saber que eu faço aquilo para mim. Só que o nosso cérebro tem uma pegadinha, né? A gente quer a recompensa imediata. Então, muitas vezes, aquilo que a gente falou, eu quero ficar aqui no meu conforto, né? Naquilo ali, mas não é isso que vai me levar para uma autonomia, para um envelhecimento saudável, para uma qualidade de vida. Então, buscar esse conforto no desconforto é importante, não esperando só a motivação. De estar na hora do quadro, que absurdo. Gente, esse aqui é o momento do programa que a gente se choca. Vamos lá, Cíntia, começa aí, conta pra gente um absurdo que você já ouviu sobre esse tema. Vou falar do absurdo, mas em termos de quantidade que eu escuto isso. Teve uma vez que uma paciente falou assim comigo, que ela é sempre acostumada a cuidar dos outros, de 46 anos, os filhos já mais independentes, e ela queria, na verdade, começar a fazer academia. Mas ela estava se sentindo muito culpada, porque ela estava fazendo algo por ela mesma. Então, olha que absurdo. Você inserir alguma atividade que é para você mesmo, para o seu bem-estar, para um autocuidado, mas trazendo esse peso da culpa. Isso é muito frequente com as mulheres, quando pensam em fazer algo por si mesmas, né? Então, vem a culpa, vem aquele peso de que eu não deveria estar fazendo isso. A gente até falou das pausas, de ficar ali, às vezes, relaxando, tomando um café sossegado, né? Mas como que isso traz, que faz tão bem e é necessário para o nosso descanso. Mas como que vem carregado de culpa, de punição, é como se fosse punitivo. Acho que até da sociedade, né? Da sociedade. Cíntia? Porque assim, as pessoas, eu te falo porque eu também sou mãe, tenho filhos, e muitas vezes já aconteceu isso comigo, sabe? E até para mim, antes de eu fazer alguma coisa para mim,
eu pensava assim, não, mas eu vou fazer para mim, não estou fazendo para o meu filho. Sim. Sabe? Então, assim, e sendo que, coitado, meus filhos não estavam nem na idade. E eu já estava sofrendo por antecedência, só de pensar. Então, assim, isso deveria ser normal, né? E olha que interessante, Isa. Esse é o episódio 50. Esse episódio hoje, 50 programas que a gente já gravou ao longo do último ano, né? Enfim, eu acho que nesses 50 episódios que a gente fez, a gente falou sobre a importância desse autocuidado e de como a pessoa que cuida também tem que estar bem, né? Porque ela cuida de todo mundo e quem cuida dela? E se ela não cuida dela, quem que vai ficar na mão de quem, né? Isso daí. E a gente deixa de tratar esse autocuidado como um luxo, né, gente? A gente fez um programa sobre procedimento estético, né, Isa? Então, agora eu não vou fazer um procedimento de uma coisa que me incomoda mesmo, que faz sentido para mim, porque as pessoas vão falar, é luxo, isso aí é bobeira, né? Então, assim, nós precisamos realmente parar para refletir sobre se a gente está bem, né? O que faz bem? Não, até a academia mesmo, né? Muitas vezes, assim, a pessoa fala assim, não, mas você precisa de um personal? Preciso, gente. Preciso. Eu ia estar gastando com outra coisa, né? Eu ia estar gastando aí, às vezes, com comida. Eu troquei, em vez de eu gastar com comida, eu estou gastando com o personal. O delivery ali do final de que vai te ajudar a progredir, que vai te ajudar a te levar para o próximo nível. Eu escuto, gente, tanta gente que, assim, a gente não pode falar, mas você olha para a pessoa, você vê que ela está precisando ali de ir na academia, de fazer uma dieta e tal. E aí, na hora que você fala, a pessoa, não, sempre tem uma desculpinha, né? Não tem dinheiro para isso. Tem. Para de comprar comida fora, para de comer pizza. E a gente precisa até ter esse cuidado do julgamento, porque às vezes ela já está fazendo, ela só não teve o resultado ainda. Então, tem alguns comentários que eles não ajudam, eles mais... Não, eu estou falando para aquela pessoa que não faz, tá, mas gente? esse julgamento aquela a gente faz, né? Mas que não faz e que às vezes até julga a gente que faz. Sim. Porque eu já tive algumas pessoas me criticando também, né? que eu estava pagando um personal e que se realmente era necessário. E para mim gente, porque eu sou igual a doutora aqui, eu não tenho disciplina. Se ele não me obrigar, eu não vou. Então, para mim, é a minha estratégia. O que eu consegui fazer para eu ter disciplina. Sem o meu personal, eu não tinha disciplina. Cada um tem que encontrar. Entendeu? Então, assim, eu optei. Eu consegui cortar coisas que eu queria para poder pagar. Nesse caso, a pessoa ainda se sente mais segura, né? Porque ela tem um acompanhamento ali, que é o que faz muitas mulheres também, nesse período, não buscar um exercício. Elas sentem, eu vou machucar, eu não tenho ninguém para me acompanhar na academia. Ou elas se sentem inadequadas no ambiente de academia, especialmente se ela está fora de forma. A academia se torna um ambiente hostil, né? Eu escuto isso com muita frequência. Assim, não, academia não é para mim. Chego lá, só tem aqueles personagens que só... Eu sentia isso, eu fazia academia dessas mais tops. E assim, os personagens, eles estavam cada um se olhando no espelho. Eles não olhavam para a aluna. Era cada um se olhando o tamanho do bíceps maior e tal. Então, é um cuidado que os próprios educadores físicos têm que ter, né? Para não afastar. É um sentimento mesmo. Eu já contei. É geral, assim, as minhas pacientes mais velhas, desculpa te interromper, as mais velhas, elas têm horror à academia. E o que incomoda mais, eu já até contei aqui, por exemplo, o dia que eu fui na academia, gente, eu malho em casa, né? Aí eu fui com a minha filha acompanhando, porque agora ela tá fazendo. Eu cheguei lá, eu não sabia usar. Nada. Então, assim, eu já malho, mas eu não sabia usar. E aí eu fiquei, assim, super sem graça também de revezar, de chegar ali perto. Eu fiquei assim... Aí eu falei, nossa, meu Deus, o que eu faço agora, né? Eu olho para esse aparelho. Então, eu sei o sentimento das pessoas também que querem ir e estão ali constrangendo. Gente, mas tem que ir, tá? Tem opção não. Tem que pegar aí com a cara e com a coragem. Tem outras estratégias, gente. Vamos seguir, então, gente. Conta pra gente aí, doutor, um absurdo que você já ouviu sobre esse assunto. Olha, eu acho que o maior absurdo, né, são vários, mas o maior é aquele que vem da comparação. Então, essa mulher, ela vem se comparando com outras, sejam outras próximas, sejam outras... Certa vez eu atendi uma paciente, ela tem por volta dos seus 56 anos, e ela chegou falando, doutor, eu quero ficar igual a Solange Frazão. Aí eu falei, não, gente, Solange Frazão ainda, né? Assim, tinha muito tempo que eu não ouvia falar, mas é da geração dela, né? Era um ícone, assim. Aí eu falei assim, deixa eu ver como é que ela tá, né? Atualmente. Até entrei lá na internet na hora
E aí ela continua muito bem, né? Assim, muito. Mas ela vive disso, né? Gente. Eu e falei assim, quantos me anos? fala uma coisa. No seu melhor momento da sua vida, assim, seu melhor corpo, porque o motivo dela principal era a aparência. Você já foi parecida com ela? Aí ela falou assim, não. Eu falei, por que que hoje, né? Ela, enfim, estava lidando com uma série de situações no trabalho, certo? Uma série de situações. Tinha ficado viúva, uma condição muito adversa. Falei, você acha que é justo com você, nesse momento conturbado da sua vida, você se comparar com uma pessoa que vive em função da imagem, né? Que tem, assim, as condições ideais de temperatura e pressão para manter aquele corpo. Você acha que é justo com você se comparar com ela nesse momento, sendo que no seu melhor momento você nunca foi parecida? Falei, traz uma foto sua do seu melhor momento. Esse vai ser nosso objetivo. Então, assim, eu acho que é a pessoa buscar o melhor dela e não o melhor em relação a com quem ela convive ou que ela almeja chegar. Pode ser que ela chegue lá? Pode. Mas vira uma expectativa irreal e que gera frustração. Tem que ser um desejo real. Exato. A Solange faz, sei lá, ela tem, não sei nem quantos anos que ela tem, sei lá, 60, 70 anos. Tem 45 que ela treina. Não, e não é só treino, né? Não é só treino, é toda uma rotina voltada para isso. Então, assim, ela não trabalhou igual as pessoas trabalham. Tem que comparar com pessoas, coisas próximas. Infelizmente, isso acontece muito, né? A gente não entende, assim, o suporte que ela tem por trás, quantos profissionais estão envolvidos nisso. Então, principalmente com a rede social, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente se perde. Melhor ângulo, melhor Photoshop, porque também tem isso, né? Não é só também o que de fato ela é. Às vezes é o que ela mostra. Exatamente. Que ela é, né? Relacionado ao ambiente, essa coisa de internet, né? Porque se você tá ali imersa naquilo, o Instagram só te manda aquilo. Sim, mas TikTok, aí vai pra rua. né? Quantas pessoas que você vê com o corpo dessa referência aí que você se não compara? tem, Não gente. tem, porque Não tem, a a vida maioria das real. pessoas realmente elas não estão dentro desse padrão estético, porque não vive disso. Não, eu tenho Tem uma pacientes rotina tendo completamente ótimos diferente. resultados, né? E que Não consegue se valorizar. desmerecem porque no TikTok tal pessoa perdeu 10 quilos em um mês. Sendo que ela vem num processo saudável, né, seguro, acompanhado, tendo boas respostas. Você mostra para ela, eu fotografo, né, e entrego só para ela, não fico postando antes e depois. Mas, enfim, é para registrar, para aumentar essa percepção do resultado dela, porque a gente tem dificuldade, né? A gente tem dificuldade de perceber resultado nosso. O espelho engana. Então, eu tiro fotos, ela vê. Mas aí, quando ela entra na internet, ela vê assim, o raro, né? Às vezes até o raro aconteceu, às custas de radicalismo, né? Às custas de, enfim, dietas radicais e insustentáveis a longo prazo, né? É o que eu sempre falo, a gente tem que buscar, não é o peso do mês que vem, é o peso dos próximos 5 anos, né? E aí falando na questão estética, porque eu falo o seguinte, as pacientes vêm muitas vezes em busca de uma melhora da imagem, mas eu procuro sempre trazer o bônus, né? Então, como você pode melhorar a sua imagem e melhorar a saúde, né? Que é o principal. Até porque a estética né? só vai vir se por dentro tiver tudo ok. Senão... Sim. E aí, Laura, aproveitando, conta pra gente aí um absurdo que você já ouviu. Dentro de tudo que a gente escuta, assim, eu acho que o maior absurdo assim, que eu já ouvi dentro desse ambiente de treinamento é que passou dos 40, 50, é só ladeira abaixo. Então, ela não vai conseguir ter rendimento, ela tem que se contentar com aquilo, vai engordar mesmo, é porque os filhos veio. Então, assim, a gente... E na prática, isso não funciona muito bem assim. Se você consegue organizar uma boa estratégia de treino, de uma boa alimentação, buscar um acompanhamento ali multidisciplinar, você consegue sim ter um bom desenvolvimento. Principalmente em relação à estética, que muita gente acha que não. Mas, e saindo desse... Às vezes a pessoa também não quer ir para academia. A gente consegue fazer isso em casa. Só que tem que traçar a estratégia certa. Aí não é sair pegando qualquer... Tem que ter a disciplina, mas você pegando um acompanhamento
mais direcionado, você consegue sim ter bons rendimentos, sem precisar também se colocar num ambiente que você não se sinta confortável. Por quê? Eu sempre falo com as minhas alunas, né? O melhor acompanhamento é aquele que você vai conseguir ter boa adesão para você ser constante. Então, se eu falar para você, vai para academia, você não gosta de academia, você não vai conseguir ser frequente, você não vai ter bons resultados. E aí essa pessoa consegue adaptar o treino para ela fazer em casa, que ela se sente confortável para treinar, ela consegue ter mais sequência, mais constância, e aí ela vai conseguir ter bons resultados. Mas a idade, a pessoa só não pode ficar na comparação com o que ela era, ou que ela já foi, ou com outra pessoa, pensando no período que ela está ali passando. Então, assim, vai ter queda de hormônio, vai ter essa dificuldade maior no ganho de massa muscular, mas ela consegue sim ter uma boa evolução, uma boa Não podemos evolução. ficar presas nesses absurdos aí, não. E, ó, para inspirar aí quem está assistindo a gente, vocês também, vamos assistir um depoimento? Vamos. Vamos assistir, depois a gente comenta. Durante muito tempo, a minha correria e a minha rotina me fez deixar o autocuidado para depois. Eu não tinha com o meu corpo e com a minha saúde a atenção que eu tenho hoje. E ao chegar aos 40 anos, eu decidi mudar essa história. Eu percebi que cuidar de mim não era um luxo, e sim uma necessidade para que eu pudesse executar todas as funções que eu executava e ainda quero executar na minha vida com qualidade. Hoje, aos 44 anos, esse cuidado é inegociável para mim. Eu passei a olhar com muito mais carinho e consciência para minha alimentação, para minha saúde mental, e me exercito todos os dias com constância, com treinos e com a yoga. Isso me faz entender que um pilar sustenta o outro. E hoje eu entendo que essa maturidade trouxe clareza necessária e aprendi que esse processo é um aprendizado contínuo. Não é somente sobre perfeição, estética, e sim sobre o respeito com o meu tempo e com a minha trajetória. Maravilhosa, Eliane, muito obrigada pelo seu depoimento. Ele enriquece muito aqui a nossa conversa, né? Ilustra bem. Vamos agora, assim, a gente tem aí 10 minutinhos pela frente para discutir essas estratégias, né? Então, vamos começar, eu acho que para essa parte mental mesmo, né, Cíntia? Como que eu posso fortalecer a mente, né? Para poder lidar com essa fase da vida de uma forma leve e conseguir incluir essas estratégias na minha vida? A gente falou que o nosso corpo ele é diferente do nosso corpo quando a gente tinha 20 anos. Entender que o nosso corpo é um instrumento, conta uma história. São maternidades, são lutos, são novos significados, são noites mal dormidas. Quando eu aprendo ou eu me acolho nesse sentido de acolher a minha história, que meu corpo conta essa história, eu passo a ter um olhar diferente, de mais acolhimento e mais de autocuidado. Que os erros vão acontecer, nem sempre vou conseguir fazer o treino perfeito, vai acontecer de eu acordar 3 horas da manhã, e que está tudo certo, porque eu não estou buscando o perfeito, como a Eliane falou no vídeo. É um processo de acolhimento e de respeito com o meu tempo hoje, porque não é me comparando, não é me punindo, me criticando que eu vou conseguir aquilo que eu quero. Então, esse olhar, ele muda totalmente quando eu passo a me acolher. E eu consigo ter uma rotina mais de disciplina com relação àquilo que eu quero. Muitas mulheres acabam operando num modo dicotômico, né? Ou precisa sair perfeito ou não serve. Ou eu tenho que fazer o treino todos os 880, dias, né? ou 880. E isso não existe, isso não é real. Então, quando eu entendo a minha rotina, passo a ter uma flexibilização cognitiva de entender aquilo que funciona para mim. Então, acho que esse é um primeiro e importantíssimo passo de eu entender essa minha trajetória de acolhimento, que não é as rugas, né? As rugas, elas me contam uma história do meu corpo. O meu cabelo branco me conta uma história do meu corpo. Não é simplesmente focar nas coisas que eu não enxergo tão boas assim. Perfeito. Então, faz parte desse cuidar da mente. Ótimo. E seguindo, né? Nossa, eu acho que isso é excelente, porque a gente precisa parar, se olhar, se entender, né? E acho que essa sua fala diz muito sobre isso também. E seguindo, doutora, pensando na sua área, né? O que essa mulher tem que ficar atenta? O que ela tem que fazer aí nessa fase da vida para passar por esse momento de uma forma mais leve? O que você indica? Olha, eu acho que é necessário esse acolhimento. Para ter esse acolhimento é necessário que ela se olhe, né? Que ela se enxergue, que ela se veja, porque, como a Cíntia falou, né, ao longo da conversa,
Muitas vezes ela cuidou de tudo menos dela mesma. E é necessário, a minha dica, vamos dizer assim, é que ela procure ajuda. Porque eu acho que muitas vezes a gente quer dar conta de tudo sozinha. Então, procurar profissionais adequados vão te fazer, primeiro, entender que você pertence, que você não é só você que sente, né? Então, você cria uma identidade com outras. Daí, às vezes, fazer tratamentos em grupo pode ajudar. Eu acho que traz essa sensação da identificação, do não sou só eu, né? Enfim, e aceitar ajuda, né? Porque eu acho que o mais desafiador é você entender que você precisa de ajuda. Sim. Mesmo que você seja uma médica, mesmo que você, porque nós médicas passamos também por desafios, né? E que a gente precisa de buscar essa rede de apoio para ter mais qualidade de vida. Então, não tentar resolver tudo sozinha, conversar sobre o assunto é muito importante, mas ir além também é muito importante, né? Fazer exames, atualizar seus exames, marcar uma consulta com, enfim, com uma endocrinologista, ou mesmo a ginecologista, que eu falo que é a médica da mulher, né? Que sempre está ali pelo menos uma vez por ano. Mas não querer resolver tudo sozinha, sabe? Porque a gente quer dar conta de tudo, né? E aí, como agora eu vou precisar de ajuda? Então, é aceitar que a ajuda é bem-vinda. Ótimo. Doutora, a gente sempre destaca os pilares aqui no programa, né? A gente fala muito sobre a questão do sono, que já trouxe aqui, a gente precisa ter esse olhar atento para o sono. A gente fala muito sobre a alimentação, uma alimentação equilibrada, saudável, o famoso descascar mais e desembalar menos, né? Nessa era dos ultraprocessados, aí a gente tem que ter esse olhar atento. A atividade física, que já a Laura vai trazer várias dicas aqui para a gente, gerenciamento do estresse, né? Então, a gente pensa nesses pilares. E para essa mulher, nessa fase da vida ali, a gente vê muito sobre suplementação, tem a questão da reposição hormonal também. Queria que você falasse rapidinho aí sobre essas estratégias, se elas são indicadas, quando vão ser indicadas, enfim. Então, é um tópico, um tema que dá para a gente fazer mais um programa inteiro sobre ele, né? Mas o mais importante é falar o seguinte: se essa mulher ela é muito sintomática, procure ajuda, e se essa mulher não tem contraindicação, fazer a terapia hormonal da menopausa vai aliviar boa parte desses sintomas. É a solução para todos os problemas? Não. Mas é uma solução, né? E a gente repõe com hormônios. Não para... Daí o nome até mudou para terapia hormonal da menopausa e não terapia de reposição, porque a quantidade de hormônio que a gente vai entregar para essa mulher vai ser menor do que a que ela produzia antes. E algumas mulheres, né, eu falo que o tabu da reposição hormonal, ele existiu e, enfim, não cabe aqui, porque a gente pode ficar falando horas sobre isso. Mas hoje a gente tem hormônios mais seguros, né? A gente tem um controle maior sobre quem pode e quem não pode, né? Aí você perguntou, e para aquela mulher que tem mais de 60 anos, né? Hoje a gente estratifica, por exemplo, aquela mulher que tem 60 anos ou mais de 10 anos de pós-menopausa, mas que ela é ativa, que ela tem um peso adequado, que ela não tem fatores de risco cardiovasculares maiores, a gente ainda pode usar alguns hormônios para ela. E isso pode trazer mais qualidade de vida. Então, nessa busca de ajuda, né, que eu falei, é identificar o que dentro do contexto de cada uma que a gente ainda pode fazer, mesmo para aquela que já tem os 60 anos e que já passou e que permanece passando, né? O que a gente estava conversando, que o fogacho, a onda de calor, ele pode perdurar até 8 anos, 10 anos. Então, não é assim, vai durar um mês, eu vou aqui comprar um ar-condicionado, um ventiladorzinho, né? E vai passar. Não, pode ser que perdure por até 8 anos. E essa mulher vai se privar e vai normalizar isso e vai ter insônia, porque o fogacho, a onda de calor, desperta também. A gente não falou sobre isso, mas além da questão hormonal, atrapalha o sono, o fogacho.
e dormir mal, diminui a energia para o exercício físico de manhã, aumenta a fome, aumenta a quebra muscular. Só ladeira Então, abaixo, né? Se a pessoa não passar hoje. ciclo vicioso. então assim, procurar ajuda e avaliar se você tem indicação de fazer terapia hormonal da menopausa ou não, se é seguro para você ou não, qual a via mais segura, né? Porque hoje a gente tem, então assim, a janela de oportunidade, ela tem aumentado, né? Que é o tempo em que a mulher pode usar a terapia hormonal da menopausa. A gente tem que individualizar, né? Assim, não tem jeito. Tem que buscar uma ajuda, buscar um profissional da saúde e seguir com isso com orientação, para ver o que vai funcionar para cada um, né? E aí, Laura, conta pra gente hoje, pensando nessa questão do fortalecimento, né, dessa mulher com mais de 40 anos, quais são as atividades que você indicaria? Treinos de força. E aí ele pode ser a mulher de 40 mais, assim, toda mulher, né? Sim. Mas no tema de hoje, 40 mais, ela tem que preservar o que ela já construiu ao longo da vida e construir massa muscular. É isso que vai fazer ela envelhecer com saúde, manter ali uma taxa hormonal para que ela se sinta mais sobre o tema que a gente conversou. E ela pode treinar em casa, ela pode treinar na academia. A galera fala muito sobre a caminhada, né? A caminhada, que é o que as mulheres 60 anos fazem, ela vai melhorar o cardiovascular, mas ela não vai te ajudar a ganhar músculo, não vai te ajudar a preservar essa massa muscular. Ela vai trabalhar muito mais ali para você conseguir fazer as atividades do dia a dia, subir uma escada, conseguir fazer uma compra no mercado sem sentir tão ofegante, mas essa mulher ela precisa de fazer a preservação e o aumento dessa massa muscular. Sim. E aí a gente consegue trazer isso tanto dentro do ambiente de academia, tanto dentro do ambiente em casa, ou com uma atividade em grupo, né? Um treinamento funcional, tem gente que se sente mais confortável, estando exatamente no mesmo ambiente em que outras que aí conseguem fazer como que a gente conversou aqui sobre a identificação, né? sobre a identificação. A atividade em grupo, gente. Atividade em grupo. Maravilhoso. É muito bom. A socialização ali nessa fase da vida, né? E aí, eu vou aproveitar então, porque a Laura, maravilhosa, gravou um videozinho pra gente em casa, mostrando alguns exercícios que você que tá aí assistindo a gente pode fazer também, claro, com orientação, né, Laura? Vamos rodar o vídeo aqui e a Laura vai explicando pra gente o que ela fez, o objetivo. Vamos assistir. Aquele ali é a elevação pélvica unilateral. A gente consegue adaptar tanto na academia, tanto em casa. E aí, quando a gente faz esse exercício unilateral, a gente consegue trazer mais sobrecarga. Então, como a gente em casa não tem muito peso, né, externo, a gente tem essas outras variações que a gente consegue fazer. Ali, a gente consegue conciliar dois estímulos ao mesmo tempo, tanto treinamento de força quanto de um treinamento cardio, porque também deixa o treino mais dinâmico. Você consegue ali sair da monotonia, né? Que muitas mulheres também caem nessa monotonia de achar que é muito desconfortável, é muito lento. E aí a gente colocar uma musiquinha também, né, Laura? Eu falo que cuidar do ambiente dois exercícios conjugados, ajuda. a gente consegue trabalhar ali também vários grupos musculares ao mesmo tempo, que ajuda no ganho de força. Exercício de membro superior, que é o terror da mulherada, né? Pode treinar à vontade, você não vai ficar com o corpo masculino. Tem que fazer. E aí a gente consegue fazer as adaptações, tanto do período para iniciante, e aí se você for um pouco mais forte, vai avançando ali no decorrer, você consegue ir progredindo essa sobrecarga. E ali também eu peguei a referência ali, que a gente consegue adaptar os pezinhos, acho que o próximo vídeo vai passar. Olha lá, com o próprio amaciante ali, peguei para deixar bem dinâmico mesmo, a pessoa consegue fazer, trazer mais sobrecarga mesmo, fazendo poucas adaptações. E nesses exercícios, Laura, eu estava vendo que é muito importante que tenha uma progressão de carga para que você consiga realmente ganhar massa muscular, né? É assim mesmo? Como que é isso na prática? A gente precisa porque vai chegar um período em que o corpo da gente ele acostuma com aquele estímulo. Então, para que ele evolua mais, para que ele desenvolva, ele precisa de receber um pouco mais de sobrecarga. E aí, no treino em casa, a gente faz isso através do amplitude de movimento, a gente busca um arco maior, a gente consegue fazer isso através do tempo sob tensão, então realizar o exercício mais devagar. No vídeo eu fiz ali um exemplo de conjugar 2 exercícios ao mesmo tempo, então a gente aumenta o tempo sob tensão, então o músculo ele fica contraído em atividade por mais tempo, isso tudo traz uma sobrecarga maior. E aí, partindo disso, a gente consegue também alcançar os 2 estímulos, que seria tanto do treinamento cardiovascular
tanto treinamento de força, que vai auxiliar os dois no ganho de massa muscular. Ótimo. E um recadinho para quem está acompanhando a gente pela Rádio América, né? Que não conseguiu visualizar aí as imagens. Lá no YouTube, você pode encontrar esse vídeo lá, como fortalecer o corpo depois dos 40, para você ver o vídeo que a Laura fez para a gente. Ficou bem explicadinho ali, né, Laura? A gente gosta de reforçar sempre a importância de um acompanhamento também, né? Assim, tem que ter. Tem que ter esse acompanhamento, porque se você for sai pegando tudo da internet, você vai pega um, pega outro, e você não tem um direcionamento. E o que a gente falou aqui o tempo todo durante o programa é que essa mulher ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Por mais que, às vezes, ela não possa fazer esse investimento tão alto, mas que ela busque, talvez, um acompanhamento em formato de consultoria online. Por exemplo, hoje eu trabalho... Hoje os meus acompanhamentos, eles são todos online. E aí as mulheres me procuram, eu organizo os treinos, elas têm suporte, tudo, aplicativo, para elas verem o vídeo, conseguem fazer em qualquer lugar. Mas que ela tem um direcionamento para ela saber para onde ela está caminhando. Tem que movimentar, né? Tem que levantar do sofá. Vai lá no bairro, vê lá nas associações se tem algum projeto social voltado aí para atividade física também, né? Às vezes tem alguém que pode orientar para usar a pracinha do bairro também em casa. A Laura fez utilizando o sofá como suporte, né? Então, assim... a gente tem que encontrar essa solução, vários meios, só tem que ter a iniciativa, tem que começar. Meninas, eu amei receber vocês, achei que foi um bate-papo, assim, incrível, e eu queria pedir, assim, tem que ser muito breve mesmo, assim, que cada uma, se eu falasse, assim, qual que é a sua maior dica, se você olhar no olho dessa mulher que está assistindo a gente aqui agora, assim, que às vezes está nessa inércia, não consegue levantar do sofá, está vivendo diversos sintomas, não tem energia, não tem disposição, o que vocês deixam, assim, de mensagem? Vamos lá, bem rapidinho. Não espere a motivação bater na porta. A gente precisa fazer apesar dos pesares, apesar de não querer. Então, cuide de você, separe um tempo para você priorizar você mesmo. Perfeito. E aí, doutora? Procure ajuda. Perfeito. Laura? Comece e busque um acompanhamento. Antes isso que eu ia falar. Busque um acompanhamento para que você caminhe na direção certa. Perfeito, meninas. Muito obrigada. Amei. Espero que voltem. É isso, gente. Fica a reflexão, né? Depois dos 40, o corpo muda, mas isso não pode nos paralisar. É possível, sim, fortalecer o corpo e a mente. Sempre é tempo de começar, viu? E não é só sobre estética, é sobre saúde, autonomia. Hoje e lá na frente também, né? Cuide de você, seja a sua prioridade. Seguimos juntas. É isso, o De Bem com Você fica por aqui. Lá no YouTube, como eu disse, né, já tem 50 episódios para você assistir, dá para maratonar, enviar para todo mundo aí no @tvhorizonte.oficial. Lá no Instagram você interage com o nosso programa no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau.